Eles fizeram isso voluntariamente. Deixe-os ir, Scum. Suas vadias, vocês os forçaram. Vocês os forçaram, seus completos idiotas. Os russos estão abandonando o exército, e o novo plano de mobilização de Putin está provocando um tumulto antes mesmo de ser anunciado. As portas dos centros de registro russos há muito estão envoltas em profundo silêncio. As pessoas agora estão abertamente relutantes em ir para a linha de frente. Veja, imagens vazadas nas redes sociais mostram Putin desesperadamente procurando soldados. Em Penza, Kamenka e Kuznetsk, a polícia, a Rosgvardia e os oficiais do escritório de recrutamento militar estão realizando batidas em massa. Homens estão sendo arrancados das ruas, amontoados em caminhonetes e apresentados com um contrato do Ministério da Defesa no escritório de recrutamento. Com que justificativa você está levando eles? Por que você os fez descer do ônibus e os levou embora? E a solução provisória que o Kremlin encontrou está levando as pessoas à raiva e à rebelião. Em um vídeo amplamente compartilhado, uma mulher relata o que aconteceu com seu marido. A polícia parou seu marido bêbado na estrada, levou-o para a delegacia e colocou alguns papéis na frente dele. Ele pensou que era apenas um protocolo, mas deram-lhe um contrato. Meu marido nunca teria concordado com isso porque temos uma família em casa, temos 4 filhos. O homem pensou que era apenas um relatório de rotina. O que fizeram ele assinar foi um contrato de guerra. Nas palavras da mulher, seu marido nunca teria concordado com isso. Outro post resume a situação em uma única frase. Homens armados estão entrando nos locais de trabalho e declarando civis como soldados. Sem consentimento, sem escolha. Ignore a política por tempo suficiente e um dia a política baterá à sua porta em uniforme. Calhe a boca e comporte-se com dignidade. Por que estão todos gritando? Eu digo, vocês são todos militares. Todos os brinquedos acabaram. Vocês são todos militares. Então esses clipes dispersos são realmente partes de um quadro muito maior? A resposta veio de uma das testemunhas mais autorizadas que existe. Denis Kapustin, fundador e comandante do Corpo de Voluntários Russos, emitiu um aviso aberto ao povo russo em uma entrevista ao canal 24 e resumiu a trajetória da guerra em uma única frase. Nos últimos meses, as perdas da Rússia na frente excederam o número de soldados que pode mobilizar. Na leitura de Kapustin, o significado é claro. O modelo de soldado contratado está esgotado. Em qualquer outro país, essa imagem seria motivo suficiente para a liderança considerar o fim da guerra. Putin, no entanto, acredita que tudo pode ser consertado enquanto a guerra continuar, o que deixa exatamente uma solução e todos sabem qual é. Se as pessoas não forem à guerra por dinheiro, elas serão mobilizadas. É por isso que, nas palavras de Kapustin, a sociedade russa está agora vivendo na expectativa de uma catástrofe iminente. Uma nova onda de mobilização total, que também atingirá as grandes cidades, está à porta e, segundo muitos especialistas, essa onda pode ser declarada neste outono, logo após as eleições para a Duma estatal. Vamos explicar passo a passo por que essa onda não é um resgate para Putin, mas o estopim de uma revolta. Mas primeiro, um pequeno pedido. Análises independentes de linha de frente e geoestratégicas como esta têm sido suprimidas pelo algoritmo. E o vídeo não chega a muitas das pessoas que estariam interessadas. Inscrever-se, gostar do vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar essa supressão. Isso leva apenas alguns segundos. Agora vamos retomar de onde paramos. Na outra ponta dessa ruptura está a própria frente. O que realmente abala o regime não é apenas que novos soldados não podem ser encontrados, é que os soldados que já têm não veem mais razão para estar lá. Um soldado russo, ordenado a recolher os panfletos de rendição que a Ucrânia havia lançado antes que seus camaradas pudessem vê-los, olha para a câmera e fala: Nosso comando está todo ferrado. Ele nos mandou coletar esses panfletos. É assim que estamos lutando. Nosso comando está ferrado. E nossas tarefas estão ferradas nesta vida. Não há nada de bom aqui e não há razão para estar aqui. De um lado, um Estado que não consegue encontrar pessoas para lutar. Do outro, um exército que não consegue encontrar uma razão para lutar. Duas pontas do mesmo colapso. Então, qual é o preço político de tudo isso? A resposta do cientista político Abbas Galiamov é fria como gelo. Segundo sua leitura, todos se lembram que uma mobilização já aconteceu, e todos instantaneamente entendem que uma nova onda irá exatamente para onde a última foi, para a mesma morte. A notícia de que a Rússia luta com carne de canhão é meio que de conhecimento comum. Bem, ou seja, depois disso, as autoridades serão absolutamente ilegítimas, absolutamente simplesmente odiadas.
Nem é este o exagero de algum dissidente distante. O jornalista russo Dmitry Borisenkov está abertamente pedindo diante das câmeras a renúncia de Putin e da Duma estatal. Em sua opinião, este é um caminho que repetidamente levou a conflitos civis horríveis. Se as autoridades atuais não quiserem levar o país a um conflito civil sangrento, então eles deveriam encontrar coragem para renunciar. é a única maneira restante de evitar uma guerra civil e o colapso da Rússia. Então, aqui está o quadro diante de nós. Um regime que não consegue recrutar seus soldados com dinheiro começou a tirá-los das ruas e, ao fazer exatamente isso, está acendendo um pavio que não conseguirá apagar. Como esse pavio chegou aqui em primeiro lugar? Vamos começar olhando para um escritório de recrutamento militar em uma cidade rural comum na Sibéria. Grandes cartazes de propaganda refletindo a grandeza do exército penduram nas paredes. O oficial sentado à mesa está esperando há horas por um único voluntário entrar pela porta. Nos anos passados, ingressar no exército era visto como uma escolha racional para garantir uma renda estável nessas regiões assoladas pelo alto desemprego. Hoje, no entanto, apenas um profundo sentimento de estagnação prevalece dentro desses edifícios. Esta imagem de isolamento se repete não apenas nesta cidade, mas em milhares de assentamentos que se estendem desde os montes Urais até as fronteiras ocidentais. Os relatórios de vitória brilhantes apresentados pela mídia oficial do Estado perdem sua credibilidade diante da fria realidade criada pelos caixões lacrados que retornam das linhas de frente para as aldeias. Esta situação destrói a ilusão de vitória militar nas mentes da população civil, construindo um muro silencioso, mas poderoso, de resistência civil. A sociedade está vivenciando diretamente o pesado custo da guerra através da ausência de seus próprios parentes, vizinhos e amigos. A população jovem que circula pelas ruas da cidade diminuiu visivelmente. Alguns já foram enviados para a frente, enquanto outros optaram por trabalhar na economia subterrânea para escapar do recrutamento. A resposta para por que as pessoas não passam mais por aquelas portas como antes está na fria realidade, criada pelos caixões lacrados que retornam das linhas de frente para as aldeias. O aparato estatal está recorrendo ao poder do dinheiro na tentativa de quebrar essa resistência silenciosa nas ruas. Os bônus de assinatura oferecidos nas salas de persuasão foram aumentados ao longo do tempo para níveis astronômicos, como $22.000. Essa quantia, que uma família vivendo em uma área rural não conseguiria economizar nem após anos de trabalho, foi inicialmente percebida como uma fórmula mágica para destravar o sistema. No entanto, a realidade no terreno revela que o dinheiro perdeu seu poder de compra diante do risco de morte. À medida que o poder motivacional do dinheiro se desgasta, as administrações regionais estão esgotando seus próprios fundos de infraestrutura civil para fazer esses pagamentos, e o sistema está sendo devastado internamente. Este edifício nem sempre foi tão silencioso. Em regiões de alto desemprego, inscrever-se era uma escolha racional, uma renda estável. Hoje, essa lógica se quebrou, e entender o porquê é a chave para toda a crise. A fonte do modelo de contrato sempre foram as regiões. Os residentes das grandes cidades, Moscou, São Petersburgo, estavam na frase de Kapustin, para dizer o mínimo, relutantes em ir para a guerra. O Estado tentou superar essa relutância comprando e elevou os bônus a níveis impressionantes. Dependendo da região e do período, os pagamentos de contrato variavam de 200.000 a 4.500.000 rublos. Nos meses de crise do ano passado, algumas regiões ofereceram de 2 a 4 milhões de rublos. Os números chegaram ao ponto em que o Estado começou a perdoar até 10 milhões de rublos, aproximadamente $139.000 de dívida, para quem assinasse um novo contrato. Passado certo ponto, porém, o dinheiro já não pode comprar o risco de morte. Kapustin resume essa barreira em uma frase: se um homem não vai por 2,5 milhões de rublos, certamente não irá por 1,5 milhão. Talvez ele aceite por 3 milhões, mas esses 3 milhões têm que vir de algum lugar e esse dinheiro já não existe. A economia está em uma escassez objetiva de dinheiro. Para continuar fazendo esses pagamentos, as regiões estão esgotando seus próprios orçamentos civis, seus fundos de estradas e escolas. Então, o que resultou disso? Os números confirmam Kapustin palavra por palavra. Segundo o relatório de Vistka, o número de soldados contratados que Moscou enviou para a guerra caiu em 1/3 na primavera. 1.708 em abril, 1.378 em maio, um retorno aos níveis de 2024 que antecedem os bônus de 1 milhão de rublos. Mesmo as ofertas mais altas já não funcionam. E contra esse reservatório que está secando, quantos soldados o front consome?
Aqui está a verdadeira aritmética da crise. Mediazona e o serviço russo da BBC verificaram por nome, unidade e data de morte que 225.019 soldados russos foram mortos, uma lista que inclui 7.226 oficiais comissionados. Os cálculos baseados em registros de herança e cartório elevam o verdadeiro número de mortes para a marca de 350.000. Adicione aqueles gravemente feridos que nunca mais poderão lutar, e estima-se que o pessoal retirado da frente esteja se aproximando da marca de 1 milhão. Agora, coloque dois números lado a lado. O exército está perdendo uma média de 35.000 soldados por mês devido a mortes, ferimentos e outras causas, o equivalente a um batalhão totalmente equipado sendo eliminado do mapa quase todos os dias. Contra isso, o número de novos soldados contratados entrando no sistema está parado em cerca de 27.000 por mês. A lacuna de 8.000 homens entre eles funciona como um buraco negro operacional que cresce a cada 30 dias e não pode ser preenchido. Os dados da economista independente Janice Kluger mostram que isso não é uma queda passageira, mas uma tendência duradoura. No primeiro trimestre de 2026, a taxa de contratos caiu 20% em relação ao ano anterior, atingindo seu nível mais baixo em 3 anos. Um ritmo de assinaturas que antes era de 1.000 a 1.200 por dia caiu para 800. No mesmo período, os contratos assinados caíram de aproximadamente 90.000 no ano passado para cerca de 71.000 este ano. As cotas de prisão introduzidas para reabastecer o esvaziamento do grupo de voluntários também estão se esgotando. Segundo dados dos próprios oficiais russos, a população carcerária caiu de 456.000 em 2021 para 282.000, em parte porque uma parte deles foi enviada diretamente para a linha de frente. E enquanto essa estratégia preservou o número de efetivos por um tempo, ela arruinou a qualidade, produziu o material humano que soldados no campo descrevem como incapaz de lutar, como de uso único. O quadro todo converge para uma conclusão. Uma vez que as perdas excedem a entrada, o grupo está submerso. E uma vez que o dinheiro não pode mais reabastecer esse reservatório, a era dos contratos acaba, matematicamente. Então, o que um exército faz quando não consegue encontrar soldados por dinheiro? A lógica militar dá uma única resposta: mobilização. Quando você não pode persuadir as pessoas, você as obriga. Ainda assim, Putin não pronunciará a palavra. Conceitos mais suaves são preferidos. Expandir o recrutamento por contrato, e essa evasão prova que o problema não é uma questão simples de reunir tropas. Sob essa timidez está o trauma do outono de 2022. A mobilização parcial declarada naquele dia, 300.000 reservistas, abalou a raiz do vínculo de lealdade entre a sociedade e o Estado. Centenas de milhares de pessoas que se recusaram a ir para a guerra inundaram as passagens de fronteira. Filas de carros que duravam dias se formaram nas passagens de montanha da Geórgia, na estepe cazaca, nos postos alfandegários finlandeses. A maioria dos que deixaram o país era exatamente a classe educada da qual seu desenvolvimento depende. O regime superou essa tempestade uma vez. No entanto, segundo a leitura dos analistas, uma segunda onda provocaria uma reação muito maior hoje. O cansaço da guerra se aprofundou e o Kremlin ainda não conseguiu explicar a grande parte de seu público por que esta guerra é necessária. E é aqui que o tempo se fecha. As eleições para a Duma estatal acontecem em setembro. Uma onda de mobilização atingindo as grandes cidades poderia detonar na véspera dessas eleições, no momento mais frágil do regime. Como Anton Barbashin do Riddle Russia aponta, os planejadores do Kremlin estão preocupados exatamente com isso, o efeito de uma mobilização na votação de setembro. Mas se o regime tem tanto medo porque já está levando homens à força, a resposta está na rua. O Kremlin, de fato, já começou a mobilização sem nunca pronunciar a palavra. As imagens da operação que você assistiu na abertura têm uma data e um endereço, 17 a 18 de junho, na região de Penza. Homens mascarados, vans pretas, esperando do lado de fora de lojas de bebidas à noite, transporte público parado e esvaziado. Segundo relatos locais, os oficiais estavam escolhendo homens que poderiam ser facilmente convencidos a assinar. E aqui está a parte mais crítica. O comissário militar de Penza mais tarde confirmou pessoalmente que as batidas ocorreram. As autoridades limitaram-se a declarar infundados apenas os relatos de assinaturas forçadas, o que significa que a operação em si agora está no registro oficial. Quem está sendo alvo?
De acordo com o que o grupo partidário Atesh transmitiu em 22 de junho, o Kremlin impôs cotas rigorosas nas regiões e as administrações locais que não as cumprem liberaram os escritórios de recrutamento. Os mais atingidos são os mais indefesos, homens com dívidas pesadas nos registros de execução, ex-condenados em liberdade condicional, migrantes e cidadãos recém-naturalizados. Que este não é um episódio provincial isolado foi confirmado por uma voz de dentro do próprio sistema. O deputado da Duma estatal Andrei Guruliov escreveu em seu canal no Telegram no dia 1º de junho que o Kremlin estava preparando uma nova mobilização para o outono, já que a frente havia chegado a um impasse. Pouco depois, ele afirmou que seu canal havia sido roubado e que inimigos estavam espalhando textos a partir dele. Agora, para a conexão verdadeiramente crítica. Quando um regime chega a esse tipo de impasse, ele começa a procurar uma saída, e Moscou, de repente, começar a falar de paz é exatamente essa busca. Na avaliação do cientista político britânico Mark Galeotti no The Times, o Kremlin continua insinuando que está pronto para negociações de paz nos próprios termos de Moscou, mas está pronta. No mês passado, Putin até afirmou que a Ucrânia havia proposto uma moratória mútua sobre ataques de longo alcance e que ele a havia recusado. Alguns comentaristas do governo russo, no entanto, mostraram uma reticência incomum em relação à própria ideia de tal interrupção mútua. E Moscou fala cada vez mais em trazer a China ou o Brasil como mediadores e abrir novas negociações com a Ucrânia. Esses sussurros não devem ser tomados de ânimo leve. Um lado começar a falar da mesa é, em si, uma admissão de fraqueza. A outra face da moeda permanece fixa, no entanto. Moscou não suavizou sua posição pública e continua emitindo ultimatos, incluindo a retirada completa das forças de defesa da Ucrânia do Donbass. Então, o que temos diante de nós é um regime que sussurra sobre a paz e emite ultimatos ao mesmo tempo. Um regime que procura a saída sem conseguir admiti-lo. Uma pausa rápida. Gostar do vídeo, deixar até mesmo um comentário de uma palavra e se inscrever ajuda diretamente esta análise a alcançar muito mais pessoas, já que estamos chegando ao que esta crise de mão de obra se transforma na linha de frente, como o exército está se desintegrando internamente. Este colapso de mão de obra não é apenas um problema de números. Abalou o sistema de treinamento atrás da linha de frente até suas fundações e o efeito se espalhou por todo o exército. Na primeira fase da guerra, um civil recém-alistado passava por 3 meses de treinamento abrangente antes de ser enviado para a linha de fogo. As crescentes perdas reduziram isso para 1 mês até 2024. Hoje, esta fase vital é documentada como tendo encolhido para uma única semana, em alguns casos para uma superficial instrução de 5 dias. Considere o ambiente que um soldado lançado no campo com poucos dias de treinamento realmente encontra: um céu cheio de drones, sem equipamento de visão noturna, alguns minutos de movimento errado suficientes para serem fatais. Em tal ambiente, o instinto de abandonar a posição ao primeiro sinal de pressão supera qualquer defesa disciplinada e o desmoronamento é contagioso. Um recruta recém-chegado que, em sua primeira noite na linha de frente, ouve como a unidade anterior largou suas armas e se dispersou, não lutará bravamente no mesmo local. Massas não treinadas, quebrando no primeiro contato, abrem lacunas no mapa defensivo que o inimigo pode atravessar, e cada lacuna reduz um pouco mais a coesão da unidade. Observamos como esse colapso se transforma em uma catástrofe de campo de batalha com clareza surpreendente em Odradny. Engenheiros militares passaram meses construindo trincheiras profundas, valas antitanque e campos minados aqui. Um complexo de engenharia que parecia intransponível no papel por meses caiu em poucas horas por causa da guarnição despreparada e desmoralizada colocada dentro dele. A avaliação do estado profundo da região de "aqueles que puderam fugir, fugiram" tem a qualidade de uma confissão, resumindo o quanto a vontade do exército de lutar se deteriorou. O fato de que apenas 56 soldados foram perdidos em uma linha de defesa tão grande mostra que as unidades rapidamente evacuaram a frente em vez de lutar. Esse pânico contagioso experimentado por grupos inexperientes está evoluindo para uma raiz psicológica que se espalha para outras trincheiras também. Essa tendência à dissolução descontrolada no campo de batalha também está prendendo a estrutura logística e administrativa do Estado em um ciclo vicioso. Altas taxas de baixas nas linhas de frente criam súbitas faltas de pessoal na frente. O escalão de comando envia massas não treinadas de centros de coleta na retaguarda para zonas quentes. Essas forças, juntando-se às operações com equipamento insuficiente, são desativadas muito mais rapidamente no primeiro contato sério. Esse mecanismo, onde a qualidade dos soldados diminui um pouco mais a cada rotação, coloca um fardo insuportável sobre os poucos comandantes experientes que permanecem no campo.
A conta de todo esse consumo imprudente de mão de obra abala os indicadores econômicos civis muito além das linhas de frente até suas raízes. No primeiro trimestre de 2026, aproximadamente 46% do orçamento do Estado foi direcionado para atividades militares. A dimensão material da guerra é avaliada em cerca de 660 milhões de dólares diariamente. Mesmo os incentivos de 22 mil dólares pagos às 27 mil pessoas, que mal podem ser adicionadas ao sistema a cada mês, criam um ônus financeiro extra de centenas de milhões de dólares. O problema estratégico em questão é que a administração não consegue encontrar a força operacional sustentável que espera no terreno em troca, apesar de retirar essa fortuna de seus cofres. Esses orçamentos estão se transformando em um buraco negro, engolindo os recursos do país em vez de produzir uma solução. Enquanto a economia de guerra assume a forma de um vórtice sugando todos os recursos materiais, a indústria civil está lentamente se consumindo sob esse peso. O exército está forçando especialistas técnicos em fábricas de tecnologia, operários da indústria pesada e gerentes de logística a vestirem uniformes por meio de pressões indiretas para preencher seu quadro em diminuição. A colocação de engenheiros experientes retirados das fábricas como infantaria entrincheirada após uma adaptação muito curta está paralisando os processos de produção dentro do país. Enquanto a economia civil entra em um efeito geral de estrangulamento, a escassez de artesãos que reparariam veículos militares está desacelerando a velocidade operacional. Esse uso desperdiçador do elemento humano está parando o motor civil do Estado por dentro. Este bloqueio, onde a profunda erosão de pessoal na linha de frente e a crise de trabalhadores qualificados dentro do país convergem, está prendendo a administração em um impasse estratégico de longo prazo e arriscado. A literatura militar aponta a declaração de mobilização em larga escala como a solução para a crise. No entanto, nota-se que a liderança evita usar esta palavra com muito cuidado. A preferência por conceitos mais suaves, como a expansão do recrutamento por contrato, prova que o problema não é meramente uma operação de coleta de soldados. Na base dessa abordagem cautelosa está o trauma pesado criado entre a sociedade e o Estado pela mobilização parcial implementada no outono de 2022. A decisão anunciada pelas televisões naquele dia abalou fundamentalmente o vínculo de lealdade do público ao Estado. Centenas de milhares de cidadãos que não queriam participar na guerra inundaram as fronteiras com uma onda de ansiedade sem precedentes. As filas de veículos que duraram semanas nas passagens nas montanhas da Geórgia, nas estepes do Cazaquistão e nas alfândegas finlandesas foram a manifestação visual da objeção de fato da sociedade civil às políticas de guerra. Esta classe educada deixando o país resultou na evaporação em larga escala do capital intelectual que garantiria o desenvolvimento nacional. Em um ambiente onde a confiança do público nas políticas de segurança está tão gravemente abalada, uma nova movimentação de recrutamento compulsório de soldados poderia preparar o terreno para uma onda de caos difícil de controlar nas praças das grandes cidades. Essa preocupação com motins está condenando a administração a soluções superficiais que salvam o dia, impedindo-a de tomar medidas radicais. A estrutura que não consegue recrutar soldados de suas próprias ruas voltou seus olhos para a mão de obra de seus aliados, como mais um reflexo do desespero. Informações vazadas sobre trabalhadores que são cidadãos do Uzbequistão, Tajiquistão e Quirguistão, sendo tentados a serem atraídos para as fileiras do exército, usando documentos de residência como pretextos, estão criando uma grande reação política nas capitais desses países. Essas repúblicas asiáticas, cujas percepções de segurança estão abaladas, estão mudando seus rumos em direção à órbita da China. Um Estado que leva seu impasse demográfico interno para a diplomacia externa está caindo em uma posição armadilhada dentro do jogo de xadrez que ele próprio construiu ao estreitar sua esfera de influência. As análises do presidente finlandês Stubb revelam que o lado que conduz a ofensiva está tentando avançar com uma assustadora proporção de baixas de 1:8 em comparação com os defensores. É claro que uma sociedade moderna não pode suportar erosão nesse nível por décadas. Nos anos da Segunda Guerra Mundial, os exércitos soviéticos alcançaram vitórias continentais massivas, chegando a diferentes capitais em poucos anos, enquanto absorviam baixas. Hoje, ao experimentar perdas humanas de intensidade semelhante, pequenas cidades estão sendo controladas após meses de intenso bombardeio de artilharia.
Em uma sociedade onde a estrutura populacional está envelhecendo e as taxas de natalidade estão enfraquecendo, substituir uma geração perdida nessa escala no curto ou médio prazo é um problema extraordinário. A desproporção entre o preço demográfico pago e o ritmo de avanço no mapa documenta a insustentabilidade centrada no humano da estratégia atual. O mecanismo está consumindo seu futuro ao enterrar as jovens gerações que garantiriam o desenvolvimento a longo prazo do país no solo, em prol de fazer mudanças no mapa da frente. A administração não consegue encontrar técnicos para gerenciar as linhas de produção, mesmo que queira revitalizar as fábricas de armas. Os escritórios de recrutamento não conseguem encontrar cidadãos para preencher formulários de contrato, mesmo que despejem rublos. A conta da guerra não está sendo paga com o esgotamento dos depósitos de munição, mas com a perda de capital humano que nunca retornará. A ilusão de possuir exércitos maciços inesgotáveis entrou em colapso sob o silêncio dos escritórios de registro vazios e o peso das estatísticas vindas da frente. Contra 35 mil soldados gastos a cada mês, a lacuna criada pelo número que pode ser coletado com incentivos elevados ao ponto de esgotar os orçamentos civis está engolindo o futuro do sistema. Bônus astronômicos, treinamento vital comprimido em uma semana e movimentos desesperados direcionados para o exterior estão quebrando a resiliência da estrutura em vez de resolver problemas. Os tomadores de decisão que desaceleram sua própria economia civil, mas não conseguem sequer pronunciar a decisão de mobilização geral por medo de uma nova onda de fuga ou reação civil, estão no centro de um impasse histórico. Sistemas modernos de defesa aérea ou brigadas blindadas podem ser tecnicamente superiores. No entanto, quando não restam humanos dedicados e qualificados para operar esses sistemas no terreno, todas essas pilhas de metal tornam-se não funcionais. Visões estratégicas massivas estão lentamente se dirigindo para o perigo de paralisação dentro desta equação letal cujo reservatório está secando. Então, o que você acha sobre este tópico? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Para se manter atualizado sobre a análise da PPR Global, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher. Obrigado por nos escolher.